Fala aí, você ligado no futebol, no Brazuca aqui. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa chatice que tem se tornado o árbitro de vídeo, o famoso VAR, né? O futebol ele tem convivido com o VAR, meus amigos, já há algum tempo, né? E a gente sabe que é uma ferramenta que foi criada com o intuito de corrigir os erros claros e evidentes da arbitragem de campo. Só que isso acabou transformando o jogo numa experiência um pouco frustrante, né? Por exemplo, erros que não são evidentes, como aquelas marcações de pênaltis ou inclusive a falta da marcação de pênaltis, são frequentemente revisados pelo VAR. E isso acaba resultando em longos períodos de paralisação nas partidas. E para piorar, as decisões tomadas quase sempre geram controvérsias, já que esses lances costumam ser interpretativos em alguns momentos, né? E além disso, tem também todo gol que acaba sendo feito, tem que ter lá uma revisão pelo VAR e tal. Aí o jogador vai lá, marca, comemora e após um tempo, sei lá, ou até depois de muito tempo que ele fez o gol, é que ele vai acabar comemorando. E aí o gol é anulado pelo VAR por às vezes uma coisa milimétrica ali, né? Um impedimento, por exemplo, uma unha na frente do jogador não dava condição para aquele gol ser colocado como um gol legítimo e aí o gol é anulado. E a frustração, é claro que com tudo isso, acaba sendo uma coisa muito imediata. E aí o jogador faz o gol e ele é anulado na hora por impedimento. Ou seja, não há comemoração. Então tem essas duas situações que acontecem aí com o uso do VAR. Depois de algum tempo, o VAR valida o gol e o jogador, já sem aquela explosão ou aquela alegria que ele tinha lá no início quando ele fez o gol, acaba comemorando atrasado, mas aí já comemora de uma maneira mais fria, outra ele sai correndo. Sei lá, é uma coisa muito sem graça, cara. E o torcedor, como é que ele fica nessa? Ele tá no estádio ou tá em casa, só tem certeza de que é gol quando o árbitro autoriza a saída da bola no centro de campo, ou seja, depois que ele vai lá conferir pelo VAR. Em resumo, o VAR tá tornando o futebol um negócio meio chato, uma coisa meio fria. Até esse momento fica a dúvida, será que valeu? Será que o VAR vai anular? Então é assim que a torcida fica em casa ou quem está no estádio também. Então não há nada menos empolgante do que uma coisa dessa. Não sei se vocês concordam comigo. Ou seja, aquela coisa que é a emoção do momento do gol, aquela dinâmica, que são os dois maiores momentos aí no futebol, né? Eles estão perdendo um pouco da força, estão perdendo um pouco da graça. Ou seja, agora uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está começando a limitar, a gente está falando aqui de emoção do futebol, né? Então essa decisão da CBF está começando a limitar os jogadores que fazem brincadeiras com a bola durante os jogos. E essa mudança ela foi muito provocada, né? Ela foi muito motivada por um episódio ocorrido na partida entre o Campeonato Brasileiro, foi a partida entre o Corinthians e o São Paulo, né? Onde o Memphis Depay lá, ele acabou subindo em cima da bola lá, perto da bandeirinha ali, perto do escanteio, ele subiu na bola com os dois pés. A CBF, o que ela fez? Ela emitiu um ofício sobre essa atitude e que agora pode resultar em sanções para o jogador que fizer isso. O documento, ele orienta que os árbitros, né, ao verem uma coisa dessa, tipo subir na bola com os dois pés, eles têm que aplicar o cartão amarelo para o jogador que fizer esse tipo de movimento. Ou seja, com o intuito de quê? De provocar a equipe adversária. Mas geralmente é para isso mesmo, é para provocar a equipe adversária, não é? Então, além de marcar uma falta, ele vai ter o tiro livre indireto para ser cobrado contra o adversário, ou seja, o cara vai receber o cartão amarelo e ainda vai ter uma cobrança de falta para o adversário que foi provocado, né, cobrar. Quem já tinha feito isso antes também era o jogador do Santos lá, o Soteldo, né? Começou até com ele, eu acho, se não me engano, subir na bola ali com os dois pés e meio que dar uma provocada, né? E isso gerou uma irritação nos jogadores, aí no caso do Memphis Depay, ele acabou gerando uma irritação no pessoal do Palmeiras, é lógico, né? Que eles acabaram vindo para cima, aí começou aquela pancadaria, não foi pancadaria, mas começou meio com empurra dali, daqui a pouco chegou um monte de outros jogadores e o negócio começou a ficar meio perdido, virou uma zona, na verdade. Mas é evidente que se o Corinthians precisasse do gol, o que não era o caso, né, nessa partida, né? Porque o Corinthians já estava. Qualquer empate de 0-0 já era suficiente para o Corinthians conseguir o título. Aí o holandês não teria feito isso caso fosse o contrário, caso o Corinthians tivesse precisado do gol. Então tem essas situações na partida. O time está ganhando, é uma final de campeonato, né? Campeonato Paulista, o time está ganhando. Então o fato de subir a bola com os dois pés, os jogadores adversários já ficam, né, já mordidos, né, por conta da provocação. Bom, enfim, em um futebol que está cada vez mais monótono, e isso acho que vale muito a pena a gente lembrar aqui, meus amigos, que muita coisa que se fazia, aos poucos vai perdendo um pouco da criatividade e da originalidade desse futebol, né? Até por conta de coisas assim.
meio que as confederações eles vão engessando um pouco isso, né? Então, um gesto como esses aí, de subir em cima da bola com os dois pés, eles poderiam ser interpretados como uma provocação, mas sim, mas uma provocação que não vai também fazer com que o jogo se torne uma pancadaria, pelo menos não deveria fazer, né? No caso do Soteldo lá, que ele subiu em cima da bola, não teve a provocação, o pessoal se sentiu mordido. No caso do Palmeiras, o pessoal se sentiu muito mordido porque foi para cima, né? Então, essas coisas aí deveriam ser interpretadas como faz parte do futebol, cara. Eu acho que colocar isso, cerceando, engessando isso, eu já não concordo, não. Eu acho que tem que deixar essas coisas acontecerem, né? Porque sem esses momentos o futebol acaba perdendo um pouco daquela magia do futebol, né? Daqueles bons tempos em que, por exemplo, o Garrincha, não é do meu tempo, mas eu vi muito vídeo do Garrincha dando vários dribles, cara. Deixava os caras muito loucos e os caras poderiam até considerar isso como uma provocação. E era realmente uma provocação. Mas já pensou se a CBF colocasse isso para dar cartão amarelo pro Garrincha nos dribles que ele fazia, daqueles dribles improvisados, que deixava o cara meio maluco? Você quer ver outro exemplo? O jogador Kerlon, que era um ex-jogador do Cruzeiro, que teve até um apelido de Foquinha, porque ele fazia um drible que é o seguinte, ele levantava a bola e ia quicando com a bola na cabeça e não deixava a bola cair, ele ia com a cabeça ia levando a bola para frente, os caras ficavam doidos, porque como é que vai tirar a bola do cara desse jeito? Os caras não conseguiam tirar e aí os caras metiam a sapata mesmo, mano, metia a bota, que era o jeito de parar o cara, né? Mas isso não foi considerado um lance que era passível de cartão amarelo, como a CBF fez agora com esse lance de subir em cima da bola com os dois pés, né? Então, assim, essa pergunta que fica, será que realmente dar cartão amarelo para isso e ainda colocar falta para o time adversário é a melhor saída? Ou será que deveria deixar isso correr solto, porque faz parte da magia do futebol? Fica no ar aí, fica no ar para você colocar também seu comentário aqui, para a gente discutir sobre isso, porque eu acho que, na verdade, deveria deixar quieto, né? Faz parte da brincadeira, faz parte aí da palhaçada do jogo. Se você for pensar bem, tem vários outros exemplos. Ronaldinho Gaúcho, aquele fato dele olhar para um lado e tocar a bola para o outro. Não é provocativo também? Imagina se dá cartão amarelo para isso. Tem outro, o Antony, cara. O Antony tem também uma jogadinha de girar a bola, ficar é meio um drible meio maluco, que também não leva a lugar nenhum. É mais palhaçada mesmo, é mais para deixar a torcida adversária, o jogador adversário, né? E a torcida adversária também, meio mordido, meio no veneno, né? O fato é que esse comunicado de cercear a criatividade porque ela é provocativa é uma coisa que eu não curto muito, eu acho que isso não deveria acontecer. E também essa coisa do VAR, que por muitas vezes demora pra caramba para fazer uma análise e aí já esfriou a comemoração. Se valida o gol depois de um tempo, aí o cara já vai comemorar diferente do que ele comemoraria com a surpresa e a dinâmica do gol fazendo na hora, né? Ou às vezes o cara faz o gol, mas não sabe se vai esperar o VAR e depois ele ou anula o gol, né? E depois é gol. Tanto faz. Só sei que o VAR está roubando a graça do futebol. A CBF solta esse comunicado, para mim, como uma cortina de fumaça. Por quê? Porque tem coisas muito mais importantes para serem vistas. Uma delas, é claro, é o VAR. Né? O VAR tem que ser uma coisa muito mais dinâmica. Ele traz benefícios. Eu não vou dizer que não traz. E o VAR já deixou de que muitas injustiças fossem feitas dentro das partidas. Porém, muitas das vezes, vamos colocar 90% das vezes, o VAR tira toda a emoção. Então, se a tecnologia vem para ajudar, a tecnologia ela tem que se modernizar, se atualizar de uma maneira que ela não tire a graça do jogo. Então, é meio que cortina de fumaça aí da CBF, que além do VAR, tem uma coisa muito importante para se preocupar nesse momento, que é o novo técnico da seleção brasileira e como que vai armar a seleção brasileira com tão pouco tempo para a Copa do Mundo, né? Tem mais, se eu não me engano, 2 jogos pelas eliminatórias, mais os amistosos, ou seja, total aí talvez de 9 jogos antes da Copa. Em 9 jogos arruma a seleção. Então, como a CBF não faz nada de mais concreto sobre esse assunto, fica jogando cortina de fumaça, soltando regrinha para não poder pisar em cima da bola. Eu não sei o que você acha. Eu acho que isso aí não veio bem, não. Colocar provocação faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Como eu dei vários exemplos aqui de outros jogadores que fazem outros tipos de coisas que também são provocativas, isso também é provocativo. Só que as outras coisas não estão cartão amarelo. E isso agora vai dar? Então deixa aí seu comentário. O espaço do futebol deveria ser alocado para o talento pessoal, né, e ser celebrado por isso. Jogadores como eu citei aqui, como Garrincha, como Pelé, como Ronaldinho Gaúcho, e até os mais recentes, como o Neymar, por exemplo, eles sempre foram reconhecidos pela habilidade, né, pelas jogadas que eles fazem ali em comum. Quando esses momentos eles são desestimulados,
por exemplo, pelo VAR, né? Então o esporte perde um pouco da sua alma e perde um pouco do que a gente já se imagina de emoção para o futebol. É isso que fica aí de recado, né? Você vê que muitos deles faziam isso e não tomavam cartão amarelo. Hoje, qualquer coisinha agora, depois, pisou na bola, é cartão amarelo, já soltou o comunicado aí a CBF, né? Então, me diz o que você acha disso aí nos comentários, beleza? O que causa às vezes ainda mais confusão é que muitas vezes o juiz não vai conferir esse lance lá no VAR, lá na telinha do VAR, mesmo que esse lance seja um lance que gerou um pênalti, como por exemplo lá na partida entre o Sport e o Palmeiras, onde o juiz, se eu não me engano, é o Bruno Arleu, o nome do juiz, marcou um pênalti do Matheus Alexandre sobre o meia Rafael Veiga, que houve, né, naquele momento houve um protesto de todo mundo, né, porque todas as pessoas que viram o lance enxergaram que o jogador do Sport pegou na bola, não pegou no Veiga, cara. E o problema é que o juiz não quis nem olhar o lance lá na telinha do VAR. E isso muitas vezes acaba causando uma certa confusão. Para que o VAR tá lá então, né? Enfim, meus amigos, o futebol precisa reencontrar o seu equilíbrio. Ele precisa voltar a ser um jogo de emoção, criatividade e principalmente de imprevisibilidade, que é uma coisa que dá graça pro futebol, né? A imprevisibilidade. Então, para não ser muito imparcial aqui, a gente sabe que o VAR, né, ele já ajudou em muitas situações de dúvida e que vai, claro, continuar ajudando. Mas ele não pode ser o centro do jogo e muito menos deve impedir que o jogador se expresse de maneira leve, de maneira divertida na comemoração de um gol, por exemplo. É claro, o futebol, como qualquer outro espetáculo, qualquer outro grande esporte, precisa de momentos de brilho, precisa de momentos de emoção e de magia, né? É isso que faz parte do futebol. E se a gente perder isso, a gente vai ter o quê? Um jogo sem graça, sem aquela emoção, sem aquele calor humano, que sempre foi a maior força do futebol. É preciso que a CBF dê mais atenção para esse assunto do VAR, principalmente tornando ele mais dinâmico, tornando ele mais rápido, de repente até implementando tecnologias que tornem mais automáticas as interpretações do VAR, né? Até para que não tire essa graça da comemoração do gol. Precisa rever isso. Não ficar aí colocando regrinha para dar cartão amarelo se o jogador provocar com pisar 2 pés em cima da bola ou qualquer outro tipo de firula, porque isso faz parte do futebol, é o que dá a graça, sim, é a minha opinião. Né? Claro que o adversário vai sempre se sentir insultado, né? Principalmente quando está perdendo numa final de campeonato, mexe com os ânimos, mas a intenção é essa mesmo, cara, é dar aquela provocada, mexer com o psicológico, né? Neymar faz muito isso, Ronaldinho Gaúcho fazia muito isso, não pisar em cima da bola com os 2 pés, mas mexer com o psicológico do adversário, né? Então me diz no comentário aí o que você acha de toda essa celeuma aí da CBF, do VAR e de tudo mais que tem rolado no nosso futebol aí com a falta de técnico, com a seleção faltando apenas pouquíssimo tempo para começar a Copa do Mundo. Te vejo no próximo vídeo. Falou!